Boa noite, igreja. Boa noite. Paz seja convosco. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus lá no profeta Isaías, capítulo 9, verso 1. Profeta Isaías, capítulo 9, verso 1. Quem não tem Bíblia, presta atenção na leitura. Amém? Todos acharam? Vamos ler. Diz assim, olha. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas, viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tem multiplicado este povo a alegria, lhe aumentaste. Alegrem-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, e a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas, porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Amém? Poder sentar. Nós vamos ler também lá no Novo Testamento, o Evangelho de Mateus, ou São Mateus, no capítulo 4, no verso 12. São Mateus 4:12, diz assim: ouvindo, porém, Jesus que João fora morto, retirou-se para a Galileia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situado à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naphtali, para que se cumprisse, que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naphtali, caminho no mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, o povo que jazia em trevas viu grande luz, e os que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Agora no verso 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando na sinagoga, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doença e enfermidades entre o povo. E a sua fama começou por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades, tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curou. E da Galileia
Decápolis, Jerusalém, Judéia, além do Jordão, numerosa multidões o seguiam. Vamos abrir também no Evangelho de São Lucas, né? O médico amado do Senhor. Capítulo de número 4, verso 14. Diz assim, São Lucas 4,14. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Amém? O nome da campanha nasce, o reino é de Deus. Aleluia, Jesus. Veja bem, o reino é diferente. O reino do Messias é diferente de todo o reino da terra. Nós vemos que Deus teve que dar a lei para preparar o Israel para o Messias nascer. Aleluia, Jesus. E aí Deus pega e faz o seu filho nascer. E o seu filho nasce. E ele cresce. E como o sacerdote, para começar o ministério, ele tinha que ter 30 anos, então Jesus começa o seu ministério com 30 anos. Ele estava com quase 30, 29,5 para lá. Foi no Jordão, foi batizado por João. O céu se abre, o Espírito Santo desce em forma corpórea de uma pomba sobre ele. E lá do céu o Pai falava: "Este é meu filho amado, em quem eu me compraza." Ele ouvia. Jesus vai... Por que pelo Espírito? Porque a direção foi pelo Espírito ao deserto. E por que ele vai ao deserto? Deus tem o seu projeto. Ele vai no deserto, mata a sua alma, tapa a sua alma, os 5 sentidos. Fica ali jejuando e orando 40 dias, 40 noites. Então Lucifer vem. Muitas vezes vem a tentação. E a Bíblia fala assim, que a tentação vem. E ainda ele fala: Deus não dá tentação maior do que não possamos suportar. Toda tentação é humana. Mas sempre tem um espírito trabalhando por trás. Jesus vence o Lucifer aonde? Na palavra. A mesma coisa, quantas vezes nós ouvimos pessoas falar assim: olha, para expulsar aquela casta, tem que jejuar. Sabe por quê? Nós falamos do sistema e da revelada. Então, porque o sentido é qual? O que Jesus está falando ali. Quando nós estudamos uma língua, se nós não ficarmos ouvindo ela, nós vamos esquecê-la. Porque nós vamos perder sensibilidade. E quando nós jejuamos, nós oramos, né? Todo o jejum tem que ser acompanhado de oração. Nós temos sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo. O jejum não vai expulsar demônio. Como é que o demônio sai? É na autoridade do nome de Jesus. Mas eu tenho que estar preparado. Quantas vezes a pessoa pega e não está preparado? Ele quer expulsar o demônio, mas ele não está preparado. Mas não está preparado por quê? Eu falei das 3 coisas
que nos aproxima de Deus. Das 3 coisas que tornam nós termos intimidade e relacionamento com Deus. E uma delas é que nos revela Deus, que é a palavra. Das 3, a mais importante é a palavra. É saber rebater o adversário quando ele joga a palavra. Aleluia, Jesus. Então, muitas vezes vai expulsar o demônio está massacrando a vida. E se nós formos despreparados lá, chegamos lá, o Espírito Santo vai falar, nós não vamos ouvir. Mas por que ele vai falar? Ele vai falar qual o demônio que está atuando. A estratégia que ele está usando. Presta bem atenção, pense que os homens pregam muito de qualquer jeito. Eu falei, levanta muito qualquer Zé Mané para pregar que não tem conhecimento. E aí Deus, nós pedimos para Ele, dar estratégia para nós, combater a estratégia do adversário. Nós vamos expelir o demônio. Então, por isso que é para jejuar. Tem que cair muita mentira por terra. Nós temos que tomar posição diante de Deus. Nós somos filhos. Somos herdeiros. Junto com Jesus de Nazaré. Pertencemos à família de Deus. Não somos mais estrangeiros para o Senhor. Já não somos mais inimigos. Mas nós somos filhos. Pertencemos à família de Deus e somos cidadãos do céu. Só que nós temos que aprender a ser escravo. Mas por quê? Para poder obedecer a palavra. Aprender a ser mordomo. Mas por que aprender a ser mordomo? Mordomo, ele administra os bens do seu Senhor. E você vai administrar o que o Senhor dá na sua mão. Eu tenho uma filha, e tenho 2 netos. Eu tenho um monte de filho espiritual. Eu estou falando carnal hoje. Bom, o que a minha filha é? Apenas uma filha? Não, ela é um bem que Deus me deu. Aí a turma não entende porque quando o diabo veio de rodear a terra, e Deus fala para ele, tu viste meu servo Jó? Não tem ninguém na terra igual a ele. Ele é fiel porque o Senhor dá tudo para ele. Mas tira tudo que ele tem. O Senhor vai ver se ele não blasfema na tua face. O diabo rodeia a terra. E tem gente que fala, não, mas o diabo está preso. O diabo não está preso, não. Desde o jardim do Éden até hoje, ele está solto aí na terra. O Deus desse século. E aí o Senhor fala para ele, pode tocar. Tudo que ele tem, presta atenção na palavra, está na tua mão. Se não tivesse, se fosse Deus que tivesse entregado, ele falar, eu estou entregando na tua mão. Não, está. Está é no presente. Mas por que está? Porque o próprio Jó, presta atenção, eu falo da palavra, o mais importante é a palavra. O próprio Jó entregou para o Satanás. Tem muita gente que acredita em Deus até hoje igual Jó. Ele está distante lá em cima. E que tem um Zé Mané que falou até pro mais. Quem é nós para carregar o Espírito Santo dentro de nós? Porque não tem conhecimento. É analfabeto espiritual. O João achava que Deus estava lá em cima, esperando ele errar aqui embaixo para punir ele. Eu gosto de voltar lá no cabana
Quando fala, aí que você pega e pune. Ele fala, eu não preciso punir ninguém. O pecado é que pune. E pecado não é somente ir lá e fazer sexo com outra pessoa. Pecado é pensar que Deus é carrasco. Pensar que Ele está lá em cima esperando você errar para Ele te punir. Pecado é errar a palavra de Deus. E nós temos que mudar a nossa mente. Nós estamos debaixo de um reino. Nós somos brasileiros. Aqui carnalmente, mas nós espiritualmente, nós não somos nada desta terra. Não pertencemos a nada desta terra. Nós somos cidadãos do céu. Aleluia! Nós pertencemos ao reino do Messias e estamos nele, temos que viver nele, não viver igual os homens desta terra, mas passar mente por um processo para mudar e começar a desfrutar daquilo que Jesus conquistou para nós. Já bem, o Jó. Não, mas o Jó não pecou. O Jó pecou. Até ali não. E aí, olha o erro. Tem gente que fala, não, eu estou doente, seja feita a vontade de Deus. Mas, meu irmão, deixa de ser miserável. Começa a poçar da palavra de Deus, a vontade de Deus não é essa. Jesus, quando ele veio, ele mostrou o diabo, o que ele falou? O diabo veio roubar. Roubar quer roubar você. Ele veio matar você, ele veio destruir você. E Jesus fala uma coisa que tem gente que passa os olhos em cima, mente cauterizada pela religião, pelo sistema, não consegue enxergar. Jesus foi taxativo ao mesmo tempo que ele mostra o que o diabo faz e não Deus. Ele pega e fala assim, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O Jó corria lá fazer sacrifício para os seus filhos, porque os seus filhos vão falar com uma balada de hoje. Eles pecou, eu vou fazer sacrifício, presta atenção, estou falando real, querido. Quem sabe Deus perdoa eles. Deus não mata eles. O verdadeiro amor, ele lança o medo fora. Religião ensina a ter medo. É como no nosso dia atual pregando sobre dinheiro. Se você não dá o dinheiro, você vai ser amaldiçoado. É mentira. Você tem que obedecer a Deus porque você ama Ele. E quando você ama Ele, você joga o medo fora. Temor. No nosso vocabulário, no português, é medo. Na Bíblia, na linguagem bíblica é respeito. Eu tenho que ter respeito por Deus. Fazer o que Ele manda, procurar praticar, mas nem que eu não consiga 100%, mas que eu tente fazer 30%. Deus, Ele não vai julgar você por aquilo que você não conseguiu, mas Ele vai ver, é o seu coração, é a intenção dEle, se você realmente quer fazer. Aleluia! É por isso que o Davi alcançou perdão. Porque no mesmo instante que o profeta Natan conta uma história de criança para ele ajoelha, põe a mão posta, ele diz, eu pequei contra o Senhor. Veja bem, se você for ficar falando para mim que eu
que eu já conhecia tudo isso aqui que eu estou pregando, não, eu conheci um monte de coisa, mas hoje a revelação está vindo forte, porque é tudo naquilo que eu já aprendi. Mas Deus quer que você seja vitorioso. Eu falei que aquele quarta-feira era apenas o começo. Ele quer falar com você. Ele quer mudar a sua vida. Ele não quer que você seja mais um aqui dentro. Ele quer que você seja vitorioso e que você venha desfrutar daquilo que ele conquistou para você, daquilo que ele tomou da mão do Lucifer e te devolveu. Presta bem atenção. O Jó falou assim, olha, ele tem o direito de tirar. Mas quem que tirou foi Deus? Não, meu irmão, foi o diabo. Ele foi lá e falou para Deus. E por que ele reclamou? Porque o Jó já tinha entregado para ele. Só que Deus continuava ainda protegendo o Jó. Porque Deus não desiste. E aí ele fala, não, mas tem direito. É a mesma coisa, falou, tem direito, ele já entregou para mim. É Deus, o Jó entregou, Deus não pode fazer mais nada. É igual quando Acã lá, o Moisés ainda foi indagar com Deus para não apedrejar. Deus falou, não tem jeito. Nós precisamos ter circunstância do momento, não tem jeito. Se você não apedrejar ele, a família dele vai ficar possessa e o Israel vai perder as batalhas daqui para frente. Você tem que cortar o mal pela raiz para o adversário não atuar mais. Quando eu sou sincero com Deus, não é porque eu errei, não é porque eu ainda gosto de um pecado, não é porque ainda não sou, eu não consigo ser liberto do vício, ele quer sinceridade. Quando eu chego para Deus, eu sou sincero e eu falo para ele, eu fracassei, eu não consegui, eu não tenho força, Senhor, me liberta, me ajuda, me fortalece. Deus vai guerrear por você. Nós precisamos conhecer Deus. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Você fala assim, não, mas eu quero ser grande. Mas só que eu já travei batalha com um monte de feiticeiro. E olha que ainda, eu sou conhecido, sim. Tem gente que liga de longe, de São Paulo. Oh, pastor, eu queria oração, vou saber lá quem que é. Mas não é isso, mas eu não estou na mídia igual os homens aí. Mas eu tenho travado batalha, quantos morreu e o outro ficou com a vida arrebentado. Você sabe com quem que eu estou travando batalha? É com o presidente dos centros espíritas do Brasil. Você acha que a minha batalha é fácil? E se eu não tiver a vida no altar? Não é porque é 100%, não, eu não sou 100%. Tem as falhas, tem também, todos nós temos falha. Mas nós temos que tornar maduro. E isso que eu estou ensinando para você, é você tornar maduro. O que a religião ensina? Que quando você peca, você está distanciado de Deus. Só que quando eu vou lá no Velho Testamento, o Espírito Santo nunca desistiu do Sansão. Enquanto o Sansão distanciou daquilo que Deus tinha para ele, enquanto o Sansão estava atrás de Dalila, o Espírito Santo ficava falando, Sansão, volta para mim, Sansão. Eu tenho uma grande obra a realizar na tua vida. E quando voltar para o Novo Testamento, Jesus fala assim, eu não lanço, presta bem atenção, eu não lanço
ninguém fora que venha após mim. É hora de mudar o pensamento. Aí a religião ensina você ficar igual Adão e não ser igual o rei Davi. Aí você vai adentrar no tabernáculo, aonde o Cristo levou o sangue dele, porque é onde o Pai está. Quando vem aqueles vira-lata lá que não vale nada, mas quer dar um de fortão, de valentão, que é o dono do pedaço. Ele vem, você fala, passa, ele grita, cai, murcha a orelha. As pelancas vai tudo para baixo, o rabo vai no vão da perna, a orelha vem para baixo e ele vai tudo franzindo assim. Você está na religião, você está no sistema. Você errou, você quer fugir, você quer abandonar Deus, quer esconder. Você tem que pedir perdão. Presta atenção no que eu vou pregar aqui agora. Não é fazer igual o cachorro vira-lata que vai lá ver Deus lá e vai assim, tudo franzindo. Vai falar igual o filho pródigo, não sou digno de ser chamado de seu filho. Eu pequei contra ti. Mas aquele que está fora do sistema da religião, quando ele adentrar o tabernáculo, ele sabe que ele errou, ele sabe. Mas ele não vai igual o cachorro vira-lata, franzino. Ele vai estufar o peito. Igual a águia. Cabeça pluma. Ele fala, quem está sentado lá no trono é o meu pai e eu sou príncipe. Ele vai chegar lá, vai sentar no colo do papai e vai falar, papai, eu errei, eu não consegui obedecer a sua palavra, eu não tenho força, eu estou fraco, com o joelho desconjuntado, me ajuda, me perdoa. É uma diferença de homem maduro e de bebezão. A mensagem está forte mesmo, mas é para você. Lembrei com o pastor, ó, eu aprendi muito isso na UFC. O pastor tem que chegar no bebezão, mas nem que ele chore e esperneia, tem que pegar a mamadeira e arrancar a força da boca dele e falar, cresça. A mensagem que Deus traz é para crescer. A Bíblia diz assim, não desfaleça quando o Senhor te corrigir. Porque no momento a palavra parece amarga, mas depois ela vai ser doce como mel, porque ela vai fazer efeito e nós vamos alcançar o resultado daquilo que o Cristo conquistou para nós. Amém? Não vou pregar mais. Vou orar por você. Mas a mensagem não acabou, não. Fica firme. Eu falei e vou falar ainda. Você tem que aprender o que você ganhou. Está entendendo? Aprender. Vai ser meio forte as mensagens que eu vou trazer, mas para mudar sua mente. Senão você vai continuar sendo derrotado. Mas você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Nós falamos que é o começo. Hoje já foi mais forte. Eu não sei. Você não viu com esboço aqui. Né? Pode perguntar para ele. Eu não vejo eu estudando a Bíblia lá assim, não, para coisar, não. Eu oro. Eu oro. Eu estudo a Bíblia. Estudo. Mas não para pregar a palavra. Eu falo, o Senhor fala para mim, a campanha é essa, você põe esse nome, você vai ler em tal lugar. E aí eu não sei o que vai sair. Mas só que tem uma coisa, eu tenho o Espírito de Deus. Eu tenho convicção.
E além disso, o Cristo sempre está do meu lado. Eu falei, peça certo para o Senhor. Pode pedir. Não fica pedindo migalha, não. Senão você vai receber o que você pede. Ele fala, não receber porque pediu mal. Peça bem. Peça o melhor. Fala com Deus o seu sonho. Eu vou orar. E Deus vai levantar um monte de empresário, não só aqui, como também no Mogi Guaçu. Pode prestar atenção. Ele vai levantar. A maior riqueza que nós temos como homem é a saúde. Mas não se preocupa, porque o remédio está aqui nessas mãos. Fica firme. Você tem que ter esperança no Senhor. Amém? Deus abençoe. Agora vamos, fala, peça, que nós vamos usar os dons.